eu quero falar que a escola dominical, essa ferramenta, ela é uma das principais ferramentas que nos permite viver a grande comissão. E quais são as razões disso? E eu tenho ali algumas razões que eu quero meditar com vocês. A primeira delas é porque na escola dominical, ali a gente contempla uma estrutura organizacional, porque se eu tenho muitas pessoas, eu tenho que ter organização, eu tenho que ter ordem, eu tenho que ter decência, eu tenho que ter, né, as pessoas todas entendendo o seu papel e se articulando juntas. Então, nós temos nessa organização, nessa estrutura organizacional, a possibilidade de manter os 3 elementos da grande comissão. A escola dominical me permite evangelizar, ela me permite assimilar, amadurecer, maturar, refletir os temas ensinados, e ela me permite também, na escola dominical, viver a prática do discipulado. Isso é maravilhoso. Segundo ponto, ela me permite unir os 3 elementos da grande comissão na EBD. Ela significa, então, para que isso aconteça, né, eu vou ter, então, unindo esses elementos, eu vou ter uma forma legal de simplificar o planejamento, eu vou conseguir também, então eu consigo também movimentar uma alocação de recursos, eu consigo já ter na escola dominical a preparação de um calendário com datas específicas para diversas ações, ou seja, a escola dominical ela já tem uma estrutura onde todos nós, né, podemos repousar nela e nela catalisar os nossos esforços na missão de anunciar o evangelho, de ensinar as pessoas, de promover o discipulado. Ela também, uma das razões pela qual a EBD se justifica, ela permite uma organização criando um espírito de equipe, ela permite unidade. Na escola dominical, você tem que ter paciência, você tem que negociar, né? Uma aula, às vezes tem um professor que você ama, na outra aula tem aquele professor que você ama, né? E aí você tem que ter paciência, né? Tem aquele aluno que vem para a aula e você fala, uau, ele veio! Tem aquele aluno que vem para a aula e você fala, uau, ele veio, né? Tem, às vezes, né, as dificuldades, ou seja, você tem uma sala de aula, eu por exemplo, né, no EBDNAL, a gente de vez em quando não, toda semana, nós recebemos fotos de classes de escola dominical pelo Brasil inteiro, e eu já vi classe de escola dominical que é um primor, uma sala grande, bem arejada, ar-condicionado, data show, só não tem cafezinho, mas aí a gente dá um jeito. E eu já vi classe de escola dominical funcionando em corredor de igreja, né? Corredor do fundo de igreja, porta de banheiro. Eu vi uma vez uma escola dominical que eu amei, funcionando em cima de palafita no Rio Xingu, sabe? E lá estavam estudando a lição. E eu tive o prazer de ver eles com a lição na mão. Na época, essa foto é com uma lição que eu escrevi, inclusive. Eu fiquei muito encantado, muito, muito feliz, que era a lição sobre Jesus e o reino de Deus. E foi maravilhoso ver aquela foto, aquelas pessoas com a lição que eu escrevi lá no Xingu, em cima de uma palafita no Rio. Então, bem na beira, o pessoal ribeirinho ali. E isso nos permite ter esse espírito de equipe e nos sentirmos um só. Não importa onde é essa classe, eu me sinto unido a ela porque estamos num só projeto. E isso é uma forma maravilhosa de entendermos o que é o corpo, né? Isso é maravilhoso. Outra questão importante, outra razão, né, é o foco na grande comissão que dá vida à EBD e se contrapõe assim à estagnação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês são assim, mas se eu não cuidar, às vezes né, o que acontece? A gente tem muitas obrigações, muitas tarefas, muitos compromissos, e se eu não tiver uma lista com datas, com prazos, né, uma agenda bem organizada, eu vou deixando a coisa, quando eu vejo, eu estou todo atrapalhado e eu me quebrei todo e não consegui dar conta dos compromissos. Essa é uma coisa muito comum, né? Eu preciso anotar, eu preciso organizar a minha vida.
E essa questão aí, ela é muito importante, né? Então, assim, ó, a gente precisa ter esse entendimento que a IBD, ela já traz toda uma estrutura organizada, com datas, com relatórios, com cobranças, inclusive, para que a coisa funcione, e tendo toda essa estrutura preparada que a gente vai ver hoje, inclusive, as pessoas, elas não caem na armadilha de ficarem, muitas vezes, acomodadas, né? Porque se eu falar o seguinte, não, a gente não precisa dessa estrutura, a gente não precisa do currículo, a gente não precisa... Na hora, cada domingo a gente decide o que vai estudar, ou pode ser dia de semana. Se você deixar muito solto, a coisa não acontece, principalmente quando tem uma coletividade. Quando envolve coletividade, aí sim, tem que ser organizado, senão não sai do papel.